Fala pessoal, vamos agora começar a parte 2 do vídeo referente à lista número 2 do módulo 3. São as questões da 38 à questão 45 referente a instituições sociais, a socialização e as temáticas que envolvem esse conteúdo de sociologia, um conteúdo muito importante, presente nos mais diversos vestibulares, presente nas mais diversos textos e interpretações do homem em suas relações sociais. Então a 38 diz assim: a instituição familiar é essencialmente dinâmica e este dinamismo tornou-se muito visível na segunda metade do século XX, não só no Brasil, mas em praticamente todo o mundo ocidental. A família tradicional não foi adquirindo contornos nunca antes imaginados. As novas configurações da família levaram a sociedade, inclusive os cientistas sociais, a anunciarem a falência desta instituição social. Mas não era o fim, e sim a prova da imensa capacidade criativa do ser humano de adequar novas necessidades e novos valores. Segundo o texto, é correto afirmar que, letra A instituição familiar se caracteriza por ser essencialmente matrilinear, dinâmica e imutável. A única característica que está correta, que você vai sublinhar aí, é que ela é dinâmica, mas matrilinear e imutável, não. Pode cortar todas as duas, estão incorretas, coloca a letra A como uma alternativa incorreta. A B diz: atualmente as famílias se configuram de maneira distintas. Verdade. Famílias onde a mãe é o chefe, a mulher é o chefe da família, onde o homem é o chefe da família, onde existem casais de homossexuais cumprindo o papel distinto da família tradicional, onde existe o pai e o filho, a mãe e o filho, núcleos familiares sendo criados a partir de indivíduos que perdem os dois, enfim, a família ela ganha uma complexidade, uma diversidade muito diferente do tipo de família que a gente tinha há décadas atrás. É um processo que vai transformando ao longo do tempo, é um processo histórico, sofre alterações, beleza? Pode marcar a B na 38. A C diz: existe uma estrutura familiar que deve ser seguida por toda a sociedade, tida como correta. Ainda que você vai dizer assim, mas professor, existe um padrão. A família patriarcal é um padrão, é verdade. Mas ela deve ser seguida por todo tipo de sociedade? Não. Sempre foi assim? Não. Está garantido que sempre será assim? Também não. Beleza? Letra D. Não se configura como família onde não há a presença de um pai e de uma mãe. Se a B está correta, a D nunca poderia ser, porque ela é oposta completamente. E a letra E diz: a família tradicional é imutável, estática. Ela é mutável e dinâmica, não imutável e estática, está completamente incorreta. Vamos fazer agora na questão 39, a questão do Enem, PPL 2015, é uma questão que eu gosto bastante. Ela é bem complexa, então acompanha comigo um texto chamado Costumes em Comum, que é de um historiador inglês chamado Edward Thompson. É um dos historiadores que eu mais gosto e esse texto ele traz uma discussão sobre o papel do tempo e da socialização dos indivíduos. Ele faz a diferenciação entre o tempo da natureza e o tempo do relógio. Acompanha comigo e depois vem a explicação da questão. Diz assim: se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como as pessoas vão consumir essas unidades adicionais de tempo de lazer, mas que capacidade para experiência terão? Sublinha para mim, capacidade para experiência. Terão as pessoas com esse tempo livre. Mas se a anotação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as pessoas talvez tenham de reaprender algumas artes de viver que foram perdidas na Revolução Industrial. Sublinha para mim, reaprender algumas artes de viver que foram perdidas na Revolução Industrial. Quais são elas? Como aprender os interstícios de seu dia, com relações sociais e pessoais, como derrubar, mais uma vez, as barreiras entre o trabalho e a vida. São duas características aí que, segundo o Edward Thompson, a gente tem que reaprender nesse texto muito bom, chamado Costumes em Comum. Ele está falando aqui o seguinte, a socialização dos indivíduos em sociedades tradicionais era uma. O capitalismo industrial, com o tempo do relógio e o domínio do tempo, a cronometração cada vez maior da nossa vida, a temporalização das nossas atividades, fez com que o indivíduo fizesse as suas ações e as suas interações cada vez mais dinâmica, rápida, apressada. Se no futuro automatizado,
onde vão haver mais robôs trabalhando, onde vai haver um maquinário mais específico trabalhando, e a gente vai ter mais tempo livre, nós temos que reaprender algumas coisas que foram deixadas de lado, que a gente esqueceu, beleza? Aí diz, a partir da reflexão do historiador, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre é o, letra A, intensificação da busca do lucro econômico, já descarta, tem nada a ver. Letra B, flexibilização dos períodos de férias trabalhistas, também não tem nada a ver. Letra C, esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. Houve esquecimento? Sim. Temos que voltar a isso? Sim. Pode marcar a letra C. A letra D diz, aumento das oportunidades de confraternização familiar. Isso até tem, mas não é uma característica essencial do texto, o que todos os indivíduos vão ter que fazer. E letra E, multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. É sim uma característica, porém não é a característica central do texto. A característica central do texto do Edward Thompson é a letra C. Pode marcar ela, que ela é a correta na questão número 39. A questão 40 mostra aí, ó, a ideia do monstro. O indivíduo sempre julgado pela sociedade como monstro, 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 monstro. E depois dessa construção social, ele realmente se torna um monstro na última tirinha aí da imagem. Aí diz assim, os quadrinhos acima apresentam a construção de uma figura social, o monstro. Tendo em conta a teoria sociológica, podemos dizer que, letra A, o monstro surge a partir de um processo social que cria sujeitos rejeitados e desajustados. É verdade, veja que ele foi excluído socialmente por uma nomenclatura, por uma caracterização, por uma conceituação. Isso fez com que ele se transformasse em todo indivíduo que comete um delito, todo indivíduo que comete um crime, entre aspas, não querendo fazer julgamento de valor, o que é crime, o que não é crime, ele comete porque ele tem um nível de sociabilidade inferior aos outros. O que é isso? Ele tem menos capacidade de se adequar a regras sociais, de se adequar aos comportamentos padrões de sociedade. Muitas vezes, ou quase sempre, ainda que seja uma expressão que eu não gosto, quase sempre, isso acontece porque os indivíduos são taxados, sofrido por eles preconceitos, pré-noções anteriores à sua socialização. Beleza? Letra B. O monstro é uma figura que já desde o nascimento se mostra desajustada em relação à sociedade. É uma construção social, não é natural. Uma coisa é problema cognitivo, é doença, é biológico. Outra coisa é social. O monstro é uma criação social. A C diz, somente crianças são monstruosas? Absolutamente não. Letra D. Os monstros correspondem a uma forma de classificação escolar de seus estudantes? Também não. Pode ser parte da criação do monstro o preconceito e a taxação que ele sofre dentro da escola. Porém, não é a escola que tem esse papel ou cumpre essa função. Beleza? E letra A é, na sociedade contemporânea, uma grande preocupação em fazer com que a monstruosidade seja apagada da personalidade das pessoas. Pode ser até uma preocupação da sociedade, porém é essa mesma sociedade que o cria. Então, se aumenta a quantidade de monstros, aumenta porque existe uma sociedade que faz com que isso aconteça. Beleza? Então, não pode marcar a letra E, não. Na questão 40, o gabarito correto é letra A. O monstro surge a partir de um processo social que cria sujeitos rejeitados e desajustados. A questão 41 fala: o casamento não é o objeto de nenhuma cerimônia. É a acelerada circulação matrimonial dos jovens faz dele um negócio corriqueiro. No entanto, sempre que uma união se torna pública com a mudança de domicílio de alguém, produz-se uma sutil comoção na aldeia. O novo casal começa imediatamente a ser visitado por outros casais. Seu pátio é o mais alegre e bulhento das noites. Ali se brinca, os homens se abraçam, as mulheres cochicham e riem. Dentro de alguns dias, nota-se uma associação frequente entre recém-casados e um outro homem, bem como entre sua mulher e uma mulher deste. Os dois casais começam a sair juntos à mata, a pintar-se e decorar-se no pátio do casal mais novo. Esta criada a relação do Apirri-Pirran, melhor dizendo. O texto acima descreve como se constroem as alianças matrimoniais e as relações de amizade entre os Arautê, o grupo indígena que vive atualmente no estado do Pará.
Veja, aqui o casamento ele cumpre uma função social completamente diferente do casamento, por exemplo, na nossa sociedade ocidental do século XXI, do ano de 2019. Ainda que ele possa estar vivendo no mesmo período de tempo que a gente, o casamento e a instituição social família, ela cumpre uma determinada função para uma determinada sociedade, diferente de outra. Porque, lembra da teoria funcionalista, mais uma vez, de Durkheim. Aí diz, o texto acima descreve, tá, já falei, então ele quer saber, a respeito da instituição social casamento, assinale a alternativa correta sociologicamente. Letra A. O casamento deve ser sempre constituído por pessoas de sexo oposto. O texto fala isso? Não. Então, o texto fala isso sociologicamente, isso também é incorreto. Letra A não pode ser. Letra B. O casamento, por ser uma construção social, pode existir de formas diversas. É verdade? Verdade. Olha a função que ele cumpre aí para os membros do Alter, dessa comunidade, desse grupo indígena, e aquele cumpre, por exemplo, para a gente hoje. Letra C. O casamento existe somente na sociedade ocidental. Nada a ver. Letra D. Todo casamento pressupõe um ritmo de passagem. Não necessariamente. E letra E, o casamento é desejado somente pelas mulheres. Absolutamente não. Ela pode ser um desejo tanto de homens ou de mulheres. Isso daí não está descartado, isso daí não está dado, isso daí é um preconceito. Beleza? A letra E expressa um preconceito, não marca. Vamos a 42, diz assim. Um dos fenômenos sociais de destaque nos estudos sociológicos são as instituições sociais, conceituadas como, olha o conceito aqui que está sendo apresentado de instituição social. Toda forma ou estrutura social estabelecida, constituída, sedimentada na sociedade e com caráter normativo, ou seja, ela define regras e exerce formas de controle social. Por isso, mudanças nas instituições sociais geralmente envolvem disputas entre conservadores e progressistas. O que são conservadores? São indivíduos que fazem parte de grupos sociais, instituições sociais que buscam manter elementos, conservar tradições. O que são indivíduos progressistas? São elementos que fazem parte de grupos, instituições sociais que buscam modificar positivamente aqueles elementos que eles acham que são negativos em uma sociedade. Então existe o confronto entre conservadores e progressistas em todas as instituições sociais. Aqui ele está citando o exemplo, aqui ele vai citar o exemplo da família. Diz assim, a situação que tem gerado disputa ideológica na sociedade brasileira, tanto no discurso do senso comum, como nas instâncias de poder, em virtude do processo de mudanças na formatação da instituição social denominada de família, é. Qual é a disputa de cunho ideológico? Diz, letra A comemoração ao divórcio? Nada a ver. Letra B, o casamento religioso entre viúvos? Também não tem nada a ver, já fui inclusive. Letra C, a união estável para os casais idosos? Também não, já fui inclusive para a união estável entre casal de idosos. Letra D, a adoção de criança por casais do mesmo sexo. Polariza a sociedade? Faz com que haja debates sobre o tema da homossexualidade, sobre a possibilidade de uma família não ser a família tradicional, ou entre aspas, a família tradicional brasileira? Sim, pode marcar a letra D. E a E diz, a perda da guarda dos filhos por abandono de incapazes. Não é um tema que polariza a sociedade, ainda que seja um tema que cause revolta social. A 43 diz, pode-se dizer que as diferenças culturais existentes na humanidade são explicadas e compreendidas, entre outros fatores, por meio de seus processos de socialização. A escola é um importante espaço desse processo. Por quê? Quer ver o papel social da escola? Diz, letra A, proporciona a educação formal, que é um instrumento relevante na manutenção das realidades socioculturais, uma vez que apenas os membros mais velhos de uma sociedade determinam o modo de ser, agir e pensar das novas gerações. Existem dois erros nessa alternativa. O primeiro diz que a escola tem como função proporcionar educação formal e informal. Lembra que a escola, ela por ser uma instituição social, onde colocam a criança nos primeiros processos de socialização, ensinam também aspectos informais do processo formativo, educacional do jovem, da criança ali.
E na parte final diz os membros mais velhos. Não só os membros mais velhos. Imagina que a escola, ela por ser a primeira instituição social onde o indivíduo ouve um não de alguém da sua mesma idade, ela cria elementos que fazem parte da formação social, psicológica daquela criança. Beleza? Então, a letra A não pode ser. A letra B diz: é possível perceber, no universo da sala de aula, o caráter formal e informal da educação. Gostei. Pois alunos e professores trazem consigo uma bagagem cultural que se manifesta espontaneamente e em situações diversas. Gostei também. Está toda correta a letra B. Pode marcar. A letra C diz: transmite modelos sociais de comportamento homogêneo. Sublinha para mim homogêneo. Não tem comportamento homogêneo, é comportamento heterogêneo. São diversas formas de se portar e de se comportar dos indivíduos. Não marca, já nem vou ler o resto. A D diz: busca ampliar ações afirmativas por meio do diálogo com outras identidades. Ou seja, o interculturalismo, baseando-se na eliminação das diferenças socioculturais. A escola não busca eliminar diferenças socioculturais. A escola devia ser uma instituição que bancasse a pluralidade sociocultural e não fizesse um distanciamento, ou melhor, uma homogeneização, uma retirada de diferenças entre os indivíduos. A escola devia potencializar aquilo que o indivíduo tem de melhor. E reforçando conflitos e disputas pela manutenção e ampliação do poder. Essa também não é o papel social da escola. E letra E: aprender e ensinar aspectos culturais. São processos que se manifestam em momentos e lugares específicos da educação formal e também da informal, que não tem aqui, já está incorreta, como é o caso do que se processa nas escolas e universidades. Letra E também não pode ser. Está incorreta A, C, D e E. Está correta a letra B na questão 43. Vamos para a questão 44, que diz: leia o texto a seguir. Amor. Menino rejeitado por casais heterossexuais por ser feio e negro demais é adotado por casal homossexual. O garoto de 4 anos havia sido rejeitado por outros 3 casais heterossexuais. Atualmente, um dos debates mais acirrados da sociedade brasileira diz respeito à capacidade de casais homossexuais fornecerem estrutura familiar para o desenvolvimento de uma criança. Ao contrapor o senso comum de que apenas a família constituída por um homem e uma mulher pode oferecer essa estrutura, ganhou repercussão nas redes sociais o caso do garoto de 4 anos que foi adotado por um casal homossexual, após ser rejeitado por 3 casais heterossexuais com a justificativa de ser feio e negro demais. Texto aí do Diário Pernambucano. O tema apresentado no texto se refere ao conceito sociológico de instituição social, letra B, mas é bom texto aí para a gente refletir o significado dessa instituição, da família, de como ela pode criar afeto, enfim, transformar o indivíduo em cada vez mais humano, ainda que muitas famílias não. Enfim, foi um desabafo. Voltando para a questão 45, que é a última questão, são 2 textos para a gente poder matar a nossa última questão deste módulo, desta lista 2 do módulo 3, e a gente parte para o abraço. Diz assim, texto 1. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos estudantes para promover os seus próprios interesses, opiniões ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Sublinha para mim essa parte que diz: o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. É um texto do site programaescolasempartido.org. É um texto adaptado. O texto 2 diz o seguinte, ciência sempre inclui controvérsias, mesmo física e química. Se não ensinamos isso também, ensinamos errado. E mesmo vale para história e sociologia. O professor precisa ensinar Karl Marx, mas também Adam Smith e Emile Durkheim. Mas o conhecimento que precisa ser passado é essencialmente científico, o que não inclui o criacionismo, que é uma teoria religiosa. Com todo respeito, mas a família é família, a sociedade é sociedade.
A família pode ter crenças de preconceitos homofóbicos ou contra a mulher, por exemplo. E não se pode deixar que um jovem nunca seja exposto ao ponto de vista diferente desses. Ele tem que ser exposto a outros valores. Esse é um texto de Renato Jaime Ribeiro, da educação, do portal de educação da UOL. Veja que são dois textos distintos. É um texto mostrando o papel da escola, seria apenas de um instrumento ou de uma instituição que ia passar, ensinar os indivíduos apenas o conhecimento formal e ensinar a eles literatura, filosofia, sociologia, mas que o professor ele não poderia dar a sua opinião, não poderia mostrar o contraponto e apenas é um passador de conteúdo. É apenas um indivíduo a qual vai lá de forma mecânica transpor o conteúdo de um determinado livro didático que é feito por alguém que com certeza tem uma visão de mundo, mas o papel do professor é único exclusivamente esse. O texto 2, ele é um texto que diz o seguinte: toda ciência é uma ciência contraditória. Os paradigmas científicos eles existem porque teorias foram derrubadas. E não existe escola ou não existe ciência sem contraponto de ideias. Parece até o seguinte, você vai dizer, o texto 1 ele defende pluralidade, o texto 2 também defende pluralidade, então estamos em pé de igualdade. Porém, o texto 1, ele coloca a família, o elemento do papel e da educação moral. Então, a escola e o professor só tinha como objetivo passar o conteúdo. Isso no texto 1. No texto 2 está dizendo o seguinte: a escola ela tem que ensinar coisas que a família não ensina. Por quê? Porque família é família, religião é religião, sociedade é sociedade. Significa dizer que a escola ela deve contrapor, inclusive, se necessário, preceitos preconceituosos de uma determinada família, de uma determinada instituição social que esta criança faz parte. A escola ela deve reproduzir valores sociais e não só transmitir conteúdo. Beleza? O confronto entre os dois textos permite concluir corretamente que, letra A, ambos atribuem a mesma importância à fé religiosa e à ciência como fundamento educativo. Absolutamente não, elas são opostas. Letra B. Ambos defendem o relativismo no campo dos valores morais, valorizando a aceitação das diferenças. Também não, existe um texto que diz o valor moral é passado pela família. O outro diz o seguinte: a família pode ter um determinado valor moral, mas a escola, a sociedade tem um papel de contrapor preconceitos e visões distintas, negativas, melhor dizendo, da sociedade. Letra C. As duas abordagens valorizam a doutrinação ideológica do professor sobre o aluno no campo educativo. Essa letra C é um tema polêmico, porque o movimento Escola Sem Partido acusa quem defende o pluralismo é contra o seu projeto de doutrinação, e aqueles que defendem uma educação plural, se auto-intitulam como defensores de uma educação plural, veem o projeto Escola Sem Partido como um elemento doutrinador. Não é escola sem partido, segundo estes, é escola de um partido só, de um pensamento único, da reprodução de uma ideia dominante. Então, letra C, ela é contraditória em si, não pode ser. A letra D diz: o texto 1 assume uma posição moralmente conservadora, verdade, enquanto o texto 2 defende uma educação pluralista, verdade. Pode marcar a letra D, é a alternativa correta. Vamos ver porque a esta é incorreta? Diz o seguinte: o texto 1 é contrário aos preconceitos morais, enquanto o texto 2 denuncia o cientificismo na educação. Absolutamente não. Se você trocasse 1 pelo 2, poderia estar correto, mas do jeito que está, não está correto, está incorreto. Gabarito da 45, alternativa letra D. Com isso, finalizamos a lista 2 do módulo 3, referente ao conteúdo de instituições sociais e socialização. Espero que tenha ficado entendido. Se não ficou, nos procure, ou melhor, me procure nas redes sociais, no WhatsApp, ou comenta aqui no vídeo e a gente vai tirando as dúvidas que vocês têm, as dúvidas necessárias para que você consiga compreender todo o conteúdo, tá bom? Então um abraço, até o próximo vídeo da próxima lista. Valeu!